Quem é Jair Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro tem 63 anos e é o candidato do PSL nas eleições desse ano. O seu vice é o general Antônio Hamilton Mourão, do PRTB, militar que passou a reserva do Exército em fevereiro de 2018. Isso, claro, depois de 4 outros nomes cogitados a serem o vice de Bolsonaro não darem certo, como, por exemplo, a advogada Janaína Pascoal. Bolsonaro nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, em 21 de março de 1955. Ele é filho de um dentista e de uma dona de casa. A sua infância ele passou toda em Eldorado, no interior paulista, onde conheceu os militares mais de perto. Isso porque, nos anos 70, algumas tropas do exército se instalaram na cidade procurando por Carlos Lamarca, um dos líderes guerrilheiros de oposição à ditadura militar. 7 anos depois, em 77, ele se formou pela Academia Militar das Agulhas Negras e serviu por 3 anos ao exército em Nioaque, no Mato Grosso do Sul, de 79 a 81. Aí, depois disso, ele se formou em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército. Nessa época, Jair se envolveu em episódios polêmicos que resultaram em 2 processos disciplinares. O primeiro foi quando ele escreveu um artigo para a revista Veja pedindo aumento do salário aos militares sem autorização dos seus superiores. O outro foi por causa de seu envolvimento em um plano para explodir bombas em unidades militares do Rio de Janeiro, onde ele estava lotado. Na época, Sarney era o presidente e tinha mesmo um movimento de protesto por aumentos salariais dos militares. Mas Bolsonaro sempre negou as acusações de envolvimento com o plano da bomba e, em 88, ele foi inocentado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Militar. Mas ficou 15 dias detido por causa do artigo que escreveu para Veja. Naquele mesmo ano, em 88, Bolsonaro foi para a reserva do Exército já como capitão e logo depois ingressou na política. Primeiro, ele se elegeu vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, mas não concluiu o mandato. Ele ficou lá só por 2 anos, até 90, quando se afastou para se candidatar a deputado federal, usando a sua condição de militar para agregar votos. E deu certo. Desde 95, Bolsonaro está no Congresso Nacional como deputado federal pelo Rio de Janeiro. E nesses 27 anos como deputado federal, Bolsonaro foi autor de 162 projetos de lei, dos quais apenas 2 foram aprovados. Um que isentava produtos de informática do IPI, que é um imposto, e outro que autoriza o uso da fosfetanolamina, e outro que autoriza o uso da fosfetanolamina, mais tarde conhecida como pílula do câncer. Como Bolsonaro se tornou Bolsonaro? Bom, Jurema, a sua ascensão é de certo modo recente. Bolsonaro sempre teve um discurso extremamente conservador no que tange a usos e costumes. Não é à toa que ele é alvo de 2 processos no STF por injúria e apologia ao estupro. Todo mundo que acompanha as notícias está por dentro do que aconteceu. Em 99, ele deu a famosa entrevista na qual disse que era preciso matar 30 mil para solucionar problemas do Brasil, que, segundo ele, o voto não soluciona. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Também reforçou a ideia de que o jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura, teria, de fato, se suicidado. Além de defender o regime militar. Mas calma, a gente já sabe que ele sempre foi essa figura no Congresso. Até aí é parte do jogo democrático. O grande impulsionamento da figura de Bolsonaro aconteceu apenas 7 anos atrás, em 2011. Lembra do programa CQC e suas entrevistas com parlamentares que ninguém nunca sequer tinha visto antes? Pois bem, foi quando o CQC resolveu transformá-lo na encarnação do que havia de mais bizarro em Brasília. O senhor foi capa de tudo que é jornal aí, graças ao CQC. Essa influência foi admitida até por Mônica Iose e Rafael Cortez, ambos ex-CQC. A gente, sem querer, pra gente ele era um cara tão ignorante, tão patético, Ele era um personagem. sem nenhum tipo de competência e com valores morais tão deturpados, que pra gente ele era um personagem Ele era engraçado. tão bizarro que era engraçado que a população... seco. A gente não tinha ideia de que boa parte da população se identificaria com um ser humano tão vil assim. E aí, foi só o começo. 2 anos depois, em 2013, quando as manifestações contra a corrupção começaram a explodir, o nome de Bolsonaro foi citado pelo ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, como sendo o único que votou
contra a reforma da Previdência e a reforma tributária. Esse feedback positivo foi interpretado pela família Bolsonaro como um reconhecimento público e idôneo. Começa-se então a formar a imagem do político honesto. 2015, começo do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro começa a ser cogitado como potencial candidato à presidência. E aí é a virada no discurso. Antes, aquele que representava os interesses dos militares passa a falar mais sobre tortura, Cuba, esquerda e gays. Além de honesto, Bolsonaro começa a ser considerado de moral cristã. E são esses discursos que ganham as redes sociais. A defesa do regime militar passa a ser presente em seus discursos, quase que casado com a demonização do PT e dos partidos de esquerda. Já flertando com seu possível eleitorado, o deputado federal disse que os quilombolas, descendentes de escravos que vivem em remanescentes de quilombos, não serviam nem para procriar. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Que seria incapaz de amar um filho gay e que, se visse 2 homens se beijando na rua, agrediria o casal. O eleitorado conservador vai à loucura e passa a chamá-lo, então, de mito. Soma-se, então, as altas doses de sinceridade com a ausência de envolvimento com corrupção. E cria-se o candidato dos sonhos da extrema-direita. Mais ou menos. Em dezembro de 2017, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que o deputado havia empregado a atual esposa, Michele Bolsonaro, em seu próprio gabinete, lá na Câmara dos Deputados, e que 2 dias depois da contratação, ela teria sido promovida. O caso aconteceu em 2007 e no ano seguinte ela foi exonerada após o STF entender o caso como nepotismo, considerado um crime pela Constituição. Outro questionamento tem a ver com o fato de que Bolsonaro recebia auxílio moradia mesmo tendo imóvel próprio em Brasília, sendo que o benefício só deve ser pago a deputados que não ocupam apartamentos funcionais no Distrito Federal e pode ser recusado pelo parlamentar. Mas espera, vamos esclarecer aqui um pouco sobre a sua trajetória partidária. Bolsonaro já foi filiado a 7 partidos ao longo desses mais de 27 anos de vida pública. Como a gente já falou, ele começou pelo Partido Democrata Cristão, passou pelo Partido Progressista Reformador, Partido Progressista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido da Frente Liberal, o Partido Progressista, o PP, onde ficou por 11 anos. Depois ele passou pelo Partido Social Cristão e o Partido Social Liberal, onde concorre hoje. Ele saiu do PP porque não encontrava espaço para conquistar o cargo de presidência almejado. Tentou pelo Partido Social Cristão, que acabou gerando desgaste com os dirigentes por conta de seu radicalismo político, e aí filiou-se ao PSL. Mas vale lembrar que a sua candidatura não foi um consenso no partido, e por causa disso, muitos dirigentes ligados ao Livres, um grupo que integrava a sigla e ajudava a reconstruir o PSL, escolheram deixar o partido por serem contra o poder que o deputado passaria a ter dentro da sigla. E, na verdade, esse desgaste se refletiu em pelo menos 10 estados, provocando uma rebelião de dirigentes regionais da legenda. Ideologicamente falando. Claramente conservador no discurso, Bolsonaro levanta a bandeira da família tradicional, sendo contrário ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, ao aborto e à legalização de drogas, sempre usando como plano de fundo o discurso religioso ou a moral cristã, já que é católico e casado com uma evangélica. Além dele também ter sido batizado pela Igreja Evangélica no Rio Jordão. A sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Economicamente falando, Bolsonaro diz ser liberal, apesar de ter votado contra o Plano Real e sempre valorizar a força do Estado. Por isso, ele escolheu o economista liberal Paulo Guedes para coordenar o seu plano econômico. Guedes defende ampliar os programas de concessões e privatizações, inclusive privatizando estatais brasileiras, além de aprofundar o teto de gastos criado pelo governo Michel Temer. Ele também já defendeu a independência do Banco Central e quer reduzir a carga tributária, diminuindo o peso dos impostos para os empresários. Então, já que a gente está falando disso, vamos explicar um pouco sobre o plano de governo do candidato. No início do plano, que tem link aqui embaixo para você acompanhar, Bolsonaro fala sobre manter e valorizar as liberdades individuais, escolhas afetivas, políticas, econômicas ou espirituais, o que soa contraditório com sua escolha pública de ser conservador.
No que diz respeito a direitos fundamentais, o texto diz que só podem ter seus direitos aqueles que executarem seus deveres e cumprirem a lei. Mas logo em seguida diz que todo cidadão tem direitos que não podem ser cedidos. O plano tem também algumas lâminas de combate ao legado do PT. Ainda que o Congresso Nacional responsável por aprovar as leis seja composto por 352 parlamentares de direita ou centro-direita e apenas 134 da oposição ou famigerada esquerda. Tá, propostas. Vamos falar das propostas. Primeiro, ele quer a diminuição da quantidade de ministérios sem especificar para quantos. Segundo, ele quer enfrentar o crime e a corrupção liberando o porte de armas, acabando com a diminuição de penas e as saídas temporárias e reduzindo a maioridade penal para 16 anos, garantir a retaguarda jurídica para policiais em serviço. Ele também quer tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro e retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como a que prioriza a defesa das vítimas de violência. Por fim, ele quer valorizar o Exército Brasileiro, instituindo um colégio militar em cada estado. Vamos falar de saúde. Bolsonaro quer melhorar a gestão através do Prontuário Eletrônico Nacional Interligado e do credenciamento universal dos médicos, que defende que todo médico brasileiro poderá atender a qualquer plano de saúde. Ele também pretende criar uma carreira de médico de Estado para atender as áreas remotas e mais pobres do Brasil, além de incluir também os profissionais de educação física no programa de saúde da família, ativando academias ao ar livre como meio de combater o sedentarismo e a obesidade. Na educação, Bolsonaro quer combater a doutrinação nas escolas, expurgando a ideologia de Paulo Freire. Ele quer desenvolver parcerias público-privadas para potencializar as universidades e validar os ensinos à distância para áreas rurais. Ele também quer integrar governo federal, estadual e municipal, investindo nos ensinos superior, educação média ou técnica e ensino fundamental de uma forma única. A quinta proposta na economia, ele quer ter 2 organismos principais: o Ministério da Economia e o Banco Central. O Ministério da Economia vai abrigar as funções hoje desempenhadas pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e Indústria e pelo Comércio, bem como a Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Vamos falar de reforma tributária. Ele pretende unificar os tributos e simplificar o sistema tributário nacional. E aí tem uma série de propostas de como fazer isso que você pode dar uma olhada no link para entender melhor. Porque eu não sou obrigada, a falar tudo isso. Nos programas sociais, acima do valor da Bolsa Família, ele quer instituir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, garantindo que cada brasileiro tenha uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pela Bolsa Família. Para a abertura de empresas, uma das sugestões é a criação do balcão único, que centraliza todos os procedimentos para abertura e fechamento de empresas. A ideia, no caso, é simplificar o processo de abertura e fechamento de empresas. Eu estou repetindo palavras que eu já falei. Falando sobre energia, o programa de Bolsonaro diz que o novo modelo apresentado vai ser benéfico principalmente para o Nordeste. A ideia é investir em matriz energética limpa e renovável, já que a região tem de sobra sol e vento. E a proposta é expandir não somente a produção de energia, mas toda a cadeia produtiva a ela relacionada, ou seja, a produção, instalação, manutenção de painéis solares, etc. Tá, e por que tanta gente quer votar nele? Antes de qualquer coisa e acima de todas as outras, Bolsonaro assumiu a narrativa do antipetismo, o terror comunista. Tem muita gente que acha que ele é a única opção contra o comunismo no Brasil, conhecendo ou não as suas propostas, gostando ou não do que ele fala. O que atrai os eleitores? Ele faz o perfil bem linha dura, sincerão. Foi assim que ele conquistou a simpatia do eleitorado conservador. O discurso sobre segurança pública também faz tocar o radar da cabeça de muita gente, já que essa é considerada a maior preocupação que o povo tem e o tema mais falado durante a campanha. Além disso, teoricamente, até agora, Bolsonaro não foi alvo de nenhuma operação policial por corrupção, mas parece que a história da Val continua mal contada. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Poxa, a pergunta é difícil de responder, né? Por outro lado, o PSL é um partido pequeno com apenas um deputado federal eleito em 2014 e um aliado em sua coligação, o PRTB. Por isso, o candidato tem só 15 segundos de tempo no horário eleitoral de rádio e TV. Só que a força também de sua campanha está concentrada mesmo nas redes sociais. Se por um lado as suas declarações agradam uns, desagradam e muito a outros.
Os discursos rígidos de Bolsonaro podem gerar efeitos inesperados, como aconteceu durante a sua campanha em Juiz de Fora, quando Bolsonaro foi alvo de um ataque e levou uma facada. Por causa disso, Bolsonaro teve que ser hospitalizado e até agora não foi liberado para participar dos debates. Outra coisa é que Bolsonaro tem uma taxa de rejeição de 60%, principalmente entre o eleitorado feminino. Tanto que no dia 29 de setembro, por todo o Brasil, as mulheres saíram às ruas contra a candidatura de Bolsonaro à presidência. Esse é o último vídeo dos presidenciáveis 2018, pelo menos no primeiro turno. Para fechar esse vídeo, a gente quer relembrar algumas coisas. Primeiro, quando a gente elege um representante, a ideia não é que ele seja nosso herói, mas que ele seja responsável por aquilo que prometeu. Nós não temos que bater no peito dizendo que ele é o melhor, mas cobrar de perto para que ele seja o melhor que puder. Segundo, pensa bem na sua escolha. Ela afeta essa pessoa que está aí do seu lado no metrô lotado esperando o ônibus que está atrasado. Afeta você, mas afeta esse monte de gente ao seu redor que tem história. E se a gente continuar se dividindo, os engravatados vão sair com seus carros blindados e deitar a cabeça em paz no travesseiro antes que eu e você tenhamos chegado em casa cansados do trabalho, descendo a rua escura e temendo pela vida. Afinal, como disse Lito Atalaia, a propaganda eleitoral é gratuita e, amigo, é caro. Estuda o seu candidato e lembra que a vida é mais do que as 24 horas do dia 7 de outubro. E aí, segundo turno a gente tá de volta? Acompanhe o canal para ficar sabendo.